Muito a expressão inclusão. Geralmente esses grupos que buscam reformular a Bíblia, eles utilizam a expressão inclusão. Porque segundo essa ideia, é preciso incluir. E para tanto, para incluir, é preciso excluir textos da Bíblia. Então, qual a sua visão em relação a essa necessidade de inclusão? Será que a Bíblia não já inclui a todos? Qual a sua ideia em relação a esse pensamento de inclusão de grupos que, segundo eles, ainda não estão inclusos e aceitos nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus? Olha, William, as minorias, a Palavra de Deus já abraça elas já. E alguns movimentos que nós temos, eles têm a liberdade, porque o cristianismo pregou esta liberdade, pregou a liberdade de expressão, prega que a pessoa deve ser abençoado por suas propriedades, ela é dona das suas propriedades. Então a palavra de Deus, ela já prega esta liberdade para as pessoas, né? Diferente de outras religiões ou de outros povos, culturas, né? O cristianismo prega que as pessoas, né, são iguais diante de Deus, não tem diferença de gênero, de raça. Então nós temos a palavra de Deus já incluindo as pessoas nisso. Mas o que esse grupo quer, algumas pessoas desses movimentos, eles querem invalidar alguns textos, né? E pode ser que a gente traga alguns textos aqui, que eles tentam invalidar em benefício próprio de um grupo exclusivo que tenta algumas tentativas de tirar o padrão moral de Deus, né, que é estabelecido, em benefício da sua ética, né, em benefício da sua moral. O que a palavra de Deus não quer é isso. A palavra de Deus já inclui, já tem um padrão moral dela e é estabelecido, e é imutável. E o que essas pessoas querem é tirar esse padrão moral de Deus em benefício de um relativismo cultural, né? O que está por trás disso é pregar esse hedonismo cultural, essa relativização cultural, relativização da ética, da moral. E esses movimentos tentam relativizar tudo. E se a gente cair nessa relativização, nós vamos ter um problema sério, um problema grave. Professor Railton, como era a relação das mulheres no ministério de Jesus, na era cristã? Porque muito se diz que as mulheres são desprezadas pela Bíblia, que a Bíblia é machista e é patriarcal. Qual a relação das mulheres com o ministério de Jesus, que foi o mentor, o precursor do cristianismo, a grande figura, o senhor do cristianismo? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é surpreendente a forma com que a Bíblia valoriza as mulheres. A Bíblia, ela está ou foi registrada em uma cultura em que as mulheres não tinham vez e nem voz. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós encontramos, por exemplo, uma mulher sendo juíza. A Bíblia vai mostrar Débora, ela atuando como uma juíza, uma legisladora. Isso é impensável na cultura antiga. Observando, por exemplo, para o Novo Testamento, Lucas, ele deixa muito bem claro, o evangelista Lucas, ele vai registrar que o Senhor Jesus, ele foi sustentado por mulheres. Algumas mulheres estavam mantendo o ministério do Senhor Jesus para que ele pudesse preocupar-se apenas com a pregação do evangelho e as suas questões ministeriais. Por exemplo, em uma cultura em que as mulheres eram extremamente desprezadas, pensar em um homem que estava sendo mantido por mulheres, isso era até vergonhoso, mas a Bíblia não omite esse fato. Um outro fato interessante que demonstra o valor das mulheres na Escritura é que os evangelistas não omitiram o fato de que as primeiras pessoas a verem Jesus após a ressurreição foram mulheres. E detalhe, os homens, os discípulos de Jesus, estavam todos em casa, aparentemente com medo, estavam ali evitando o contato com a tradição judaica, mas as mulheres corajosamente vão até o túmulo,
confiando, respeitando a imagem do seu Senhor e vão testemunhar a ressurreição. Se os evangelistas seguissem a cultura, seguisse o modelo que de fato as mulheres eram um tanto desprezadas na cultura antiga, se eles seguissem isso, não haveria esses registros nas escrituras. Nós encontramos diversos registros do papel das mulheres, do valor das mulheres, demonstrando assim que essa ideia de que a Bíblia ela é machista ou que a Bíblia diminui o valor das mulheres é, na verdade, considerações, na verdade, apontamento de pessoas que querem, de alguma forma, desacreditar as Escrituras, mas, pelos fatos, nós podemos dizer, a Bíblia é sim um livro de inclusão, a Bíblia inclui pessoas, a Bíblia inclui tanto homens quanto mulheres, e eu ainda digo, a Bíblia deu mais valor às mulheres do que muitos outros livros do seu período, do que muitas outras culturas. Inclusive, boa parte do valor que hoje nós temos quanto sociedade foi uma influência das Escrituras. A Bíblia influenciou as culturas e nós hoje temos uma civilização influenciada pela Bíblia e é por isso que nós estamos em um contexto de liberdade de expressão, graças à influência das Escrituras. Então, de fato, a Bíblia, ela inclui as mulheres, a Bíblia inclui pessoas de todas as formas, o Senhor Jesus deu valor sim às mulheres, demonstrando assim que no reino de Deus todas as pessoas possuem valor.